Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me ouvindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Razalog Astrology. Hoje vamos tratar do mapa do eclipse lunar do dia 14/3 e do Ano Novo Astrológico de 2025. Venham comigo! O eclipse lunar em Virgem e o ingresso do Sol em Áries 2025. Uma análise do trimestre e do semestre, do ano astrológico como um todo. Antes de começarmos, eu vou pedir para vocês darem o like, se inscreverem e compartilharem este vídeo que fortalece o canal para a gente ter a meta de 1.000 inscritos até o final do ano. Ok, pessoal? Vamos lá. Antes de tudo, o que é um eclipse? Muitos se perguntam, muitos questionam. O eclipse, tanto solar quanto lunar, são o cruzamento da órbita da Lua com a órbita da Terra em relação ao Sol. No eclipse solar, ocorre na Lua nova, quando a Lua passa na frente da Terra e oculta a luz do Sol durante boa parte do eclipse, por exemplo. Na maioria dos meses que não são eclipses, ela apenas fica escura durante a noite. Já a- o eclipse lunar, ele ocorre quando a Terra está entre a Lua e o Sol. Como assim, Tiago? Geralmente ocorre quando a Lua está na fase cheia, ou seja, há essa oposição de posições do Sol e da Lua nesse alinhamento, e a sombra da Terra cobre a Lua. Então, quando esse alinhamento não ocorre, o que é que acontece? A Lua vai estar no seu ponto mais cheio. Então, do ponto de vista astrológico, ela só pode ocorrer na Lua cheia ou na Lua nova, ok? A gente tem três tipos de eclipse para o solar e para o lunar. O total, que é quando de dia a Lua consegue se alinhar completamente ao Sol e tapa o Sol, e o total do eclipse lunar, ela fica 100% vermelha. É também chamado de lua de sangue. Já o parcial do Sol fica formando essa meia-lua aqui, porque os Sol e a Lua não estão 100% alinhados. No parcial da Lua, ela fica uma parte sombreada e uma parte cinzenta, enquanto no penumbral e no anular, apenas a sombra fica ao redor do astro. Então, no anular, ele fica como se fosse uma bola de fogo com um centro preto. E à noite fica só a lua bastante acinzentada, sem luz, que não deveria, já que ela está na sua fase cheia. O eclipse desta semana vai ser total. Então, são as principais dicas para a parte do eclipse? Um momentinho, pessoal. Abigail do futuro aqui, voltando para explicar uma coisinha para vocês. Aqui. Eles só têm efeito onde eles são vistos. No caso do solar, ele tem uma mancha de visibilidade, que ele só visto em partes do planeta. Já no eclipse lunar, ele é visto basicamente aonde estiver noite durante a sua duração, ou seja, metade do globo vai estar vendo esse eclipse. Porém, eles afetam todas as pessoas
que estão naquela região do eclipse, tanto como eletiva, como país, quanto por questões do mapa pessoal. Então, vocês têm que olhar onde estão peixes e virgem no mapa pessoal de vocês. Além disso, pessoas que têm Sol, Lua ou demais planetas no eixo Gêmeos-Sagitário, eles vão ser afetados por esse eclipse porque estão em aspecto de quadratura a, ao eixo do eclipse, ao eixo dos nodos lunares, ok? Então, vocês olhem a casa e a casa dará o significado. Cada casa, o ascendente é o corpo, dois, as finanças, três, questões de irmãos e documentação, quatro são o imóvel que você mora e a família de origem, cinco são os filhos, seis, empregados e questões relativas à imunidade, sete, o casamento e sociedades, oito, dívidas, heranças, etc. Nove, faculdade, questões religiosas. 10, trabalho. 11, salário e grupos sociais no qual você se insere. 12, questões de internação e doenças mentais. Então, esse é um dos efeitos. E os seus efeitos duram conforme a duração do eclipse, meses ou semanas. Já a frequência deles, eles ocorrem no mesmo signo a cada 19 anos. E no signo oposto, eles têm um meio ciclo de 9 anos e meio. Ou seja, ele vai ter na mesma região os eclipses no mesmo signo a cada 19 anos. E no signo oposto, a cada 9 anos e meio, tá? Teu em Virgem, daqui a 9 anos e meio, vai ter um eclipse na mesma região em, em Peixes, e depois, a 19 anos depois, o mesmo eclipse em Virgem. E quando eles começam o ciclo de eclipses no mesmo signo, mas em regiões diferentes, passa 2 ou 3 anos com eclipses na mesma região do zodíaco. Então, esse eclipse lunar, ele ocorrerá às 3h54 da manhã, do horário de Brasília, fazendo parte de uma série de eclipses de março da série Saros 130. Ele retoma assuntos de 9 anos atrás, de 2016, a época do impeachment, e ele retomará, encerrará esse ciclo em 2034. Dentro do ciclo de 2 anos, 2, 3 anos, que ele ocorre neste eixo, ele vai retomar assuntos de maio de 2021, quando houve o mesmo eclipse cobrindo a região que ele vai ser visto. E o próximo eclipse só vai ocorrer em agosto de 2026. O próximo eclipse visível no Brasil e na maior parte da América Latina, porque ele vai ter trechos do globo que ele vai ser visto no próximo eclipse, na costa oeste leste da África, mas não será visto no Brasil, por exemplo. Então, o que que temos aqui? A gente tem um ascendente saturnino, um aquário, com Sol e Saturno na 2. Saturno saiu do Casemir, né, que ocorreu ontem. Mercúrio e Vênus no terceiro signo, só que na casa 2 também. Marte no sexto signo. Júpiter no quinto signo. E a Lua na casa 8. Então, a gente tem um questionamento dos aliados do governo,
revelação de documentos ocultos, recebimento de investimentos externos, a questões de imóveis, burocracia e ataque às artes e um possível surto de doenças digestivas vai ser a tônica deste eclipse. O eixo Peixes e Virgem, eles ativam o eixo de água e terra. Eles estão os luminares no decano de Marte, o Sol, e a Lua no decano de Mercúrio. Aqui são questões relativas a intelectuais e militares, ativam incêndios, motins, comerciantes em geral, colheitas, doenças humanas e veterinárias, especialmente aves e peixes. Para a quinzena, vamos ter um clima mais quente e seco. Então, pode se preparar que vai ter mais calor até o final do verão. O segundo, porém, aqui é a questão da visibilidade. A visibilidade será entre o leste asiático, Oceania, até a África, essa aqui é a fronteira com a Ucrânia. Porém, nem todos esses lugares verão o eclipse durante toda a sua duração. Alguns lugares já estariam ficando de dia, então só vão pegar 1 hora de eclipse, 2 horas. Então, quando a gente vê o limiar de visibilidade, a maior força está aqui, onde estão Sol, Lua e o nodo, neste eixo aqui, essa latitude aqui, sem a oeste, e vai ocupar todo o oeste da América do Sul, atingindo o México, Canadá e Estados Unidos. Basicamente isso. Ele termina aqui na fronteira com a Guatemala. E no eixo que sobe o nodo, o Sol e a Lua. Então, entre 20 graus oeste até próximo do eixo do Greenwich. Ele atinge o Sahel, a Costa do Marfim, Serra Leoa, Mali, Marrocos, e atinge Portugal e a Irlanda. Então, pega um pouquinho do Reino Unido também, na Irlanda do Norte, por exemplo. Então, é de se ter atenção a essa duração do eclipse. A parte norte do Brasil vai ser mais afetada que os demais espaços, porém, em Brasília, ele também será visto por uma longa duração, até o nascer do sol. Então, vamos ter efeitos maiores na região norte, mas nos demais locais do Brasil a gente vai sentir esse efeito. E ele ocorre 9 horas após o anoitecer em Brasília, sendo seus primeiros efeitos entre 9 a 14 dias após a lua cheia. Os maiores efeitos enquanto eclipse começam daqui a 10 semanas, mais ou menos, entre 19 a 25 de maio, e o ápice vai ser daqui a 9 meses e meio, ou seja, contando daqui para 10 meses, é entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Então, vamos ter uma atenção maior no mês de junho, já que a duração foi de 5 horas e meia, e no mês de dezembro de 25 a maio de 26. Então, a gente vai ver o que está acontecendo no pré-eclipse aqui. Já na questão do norte da das Américas, né? Então, temos uma guerra tarifária. O primeiro-ministro do Canadá caiu e um novo assumiu, já prometendo cortar a energia para os Estados Unidos.
O México está nacionalizando a questão energética e há vários protestos nos Estados Unidos em relação ao aumento de custos. Já em relação à, à Irlanda, Portugal e o Marrocos, a gente teve um- uma queda do primeiro-ministro de Portugal, um escândalo com cassinos e a convocação de novas eleições. Na Irlanda, eles quase perderam o governo para a extrema-direita em dezembro e eles estão se rearticulando para o governo. Já no Marrocos, há 8 horas, teve um terremoto numa região que também está chovendo e não tem como chegar socorro lá. No momento que eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo, teve também desabamento de uma mina de ouro no Mali, a França pressionando a Costa do Marfim para a manutenção das tropas francesas lá, a expulsão de mineradoras europeias da região do Sahel e a crise em Guiné-Bissau, sobre reeleição, coisa e tal. Tudo isso está ocorrendo na questão da região atingida pelos eclipses. Mas, para o Brasil, o que está acontecendo? O ascendente é 20 de Aquário, junto a uma estrela de Capricórnio chamada Castra, traz viagens, comércios, percepção do que está em falta, mas também uma esperança por melhorias e busca por status. Já o Sol está conjunto a Marcabe. Essa estrela, guarda o nome dela, que ela vai ser muito importante no equinócio. E a Lua conjunta a Denébula, que é uma estrela de Leão. Então, trazem vantagens, benefícios, paixões exacerbadas, exaltação de pessoas durante ou após desgraças pelo seu desempenho ou até por empatia das pessoas pela desgraça ocorrida. E demanda muita atenção para a gente não meter o pé pelas mãos. Então, aqui está esse risco de explosão, muita questão de prestar atenção no que faz para você não quebrar a cara, mas os humilhados serão exaltados. Já o movimento da Lua para esta quinzena. Nos 2 primeiros dias, dia 14 e 15, a Lua vai se mover entre as casas 9 e 7 do mapa progredido. Então, ela vai ativar acordos comerciais, recebimentos de dívidas, fé, viagens longas, ensino superior, contratos e casamentos, romance em geral. Após o dia 16 até o dia 21, a gente tem nesse segundo quadrante aqui embaixo. Então, vai ser ativado questões relacionadas a crianças, a hobbies, comunicação, ambiente familiar, questão de aluguéis e imóveis, seu lar, sua casa, onde você mora, terra de origem, questões relacionadas à burocracia cotidiana e à imunidade contra doenças. Do dia 22 até o dia 29, quando vai ocorrer a lunação de Áries, a gente vai ativar esse primeiro quadrante aqui, que vai da casa 3 à casa 1 e vai tratar da saúde, a sua vitalidade, o seu cuidado do seu corpo, finanças, alimentação, viagens curtas, documentos, cursos técnicos, cursos livres e vizinhança.
O outro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a questão de magia para eclipses. Como eu sempre repito, toda pergunta que começa com pode tem a resposta sim. Toda pergunta começada com tem problema de em fazer, a resposta é não faça, porque a dúvida é meio caminho para que um intento, seja um desejo, seja um mero agé, dê errado. Então, o que fazemos? No eclipse lunar, favorecem colheita de resultados, espalhamento de boatos, coisas que demandam sigilo e ocultamento e magias de ataque. Então, se essa for a sua linha, sua posição, o dia vai ser amanhã, tá? Quanto às posições planetárias, a Lua rege a casa 6 e o fundo do céu do eclipse está na 8, energias de cura, desapego, desembaraço de burocracias, questões familiares e imobiliárias. Já Mercúrio rege a 8, a 5 e está na 2. Ao interligar 8 e 2, aqui essas magias são muito favoráveis à questão financeira, desembaraço de problemas financeiros, de dívidas e de recebimento de informações em si. Também Mercúrio trata de perspicácia mental e criatividade e facilita hobbies e viagens a lazer. Então, se você está precisando de agilizar uma coisa, marcar umas férias e o RH não está liberando, faz uma mandigazinha para Mercúrio nesse eclipse, ok? Beijão. Aí a gente parte para o mapa do equinócio. O equinócio ocorre dia 20 do 3 às 6:01 da manhã. Ocorre basicamente 12 horas depois do último anoitecer. Então, os seus efeitos serão sentidos tanto um pouco antes quanto 12 semanas depois. A Lua vai enxergar todos os planetas aqui, ela enxerga por contra-anticia Marte, enxerga por oposição Júpiter, trígono, a galera aqui em Áries, e quadratura ela enxerga Saturno. Então, a Lua é o planeta mais influente do trimestre para previsões e para o semestre em relação ao ano novo astrológico. Então, esse mapa vai valer até basicamente o ingresso do Sol em Libra em setembro. Então, a gente vê Saturno conjunto ao ascendente e aos nodos lunares, em trígono a Marte, Vênus e Mercúrio em trígono exato à Lua e a fase lunar gibosa minguante. O que que temos aqui? A gente tem um T-square não exato entre a Lua em Sagitário, Júpiter em Gêmeos e Saturno em Peixes. Aqui simboliza também uma continuação da quadratura que a gente teve no mapa passado do solstício. Então, a gente continua tendo rupturas, obstáculos, só que esse aspecto é mais dinâmico, porque a gente tirou das dinâmicas que estavam em Virgem. Então, a gente diminuiu o número de planetas que estavam em oposição. Então, aqui a gente tem mais quadratura, que simboliza o movimento de energia. Saturno está simbolizando locais de isolamento, tanto prisões quanto hospitais, as dívidas, o legislativo e coisas ocultas. Hoje, Júpiter vai representar o poder executivo, questões relativas às artes e comunicação, e o povo por ele reger o ascendente, interligando governo, artistas, criatividade e colheita.
E como ele está na 3, está ligado a questões de deslocamento, logística e burocracia estatal. Já a Lua ativa a casa 3 por Rege Touro, por exaltação, e a casa 5. Então, a gente tem uma dupla ativação da casa 5, ligando artistas, a comunicação, o legado do governo, porque é a 8, a casa 8, a partir da 10. E temos também questões relativas a colheitas de frutos, porque o agro é representado pela casa 4, então a casa 5 é a colheita. Além de questões com o judiciário, já que a lua está na 9. Podemos ter revelação de documentos do governo e de membros do legislativo, uma CPI, talvez, um processo que prenda políticos, não sei. Colheitas físicas e metafóricas e problemas de comunicação em geral, já que Mercúrio está retrógrado, apesar de ainda estar em Áries no mapa do equinócio. Ao trígono entre os maléficos, ambos em signos de água, indica realizações rápidas, especialmente com relação à casa 11, que é a casa que ambos regem, a casa do legislativo. Então, a gente tem a ativação da casa 5, 4, povos originários, agricultura e a oposição política ao governo. Temos questões de dívida pública, revelações de documentos e prisões. Aqui, o legislativo em destaque, melhor do que o mais poderoso que o executivo e o judiciário, porque o judiciário está em queda aqui, Marte. Por Saturno estar envolvido no T-square com a Lua, a gente tem ativações em 3 pontos. Na primeira semana pós-equinócio, de 20 a 27 de março. Na sexta semana, de 24 a do 4 a 1º de maio. E na oitava semana, do dia 15 a 22 de maio. Temos coisas ligadas a prisões, hospitalizações de indivíduos ligados ao legislativo, exposição de documentos judiciais, indenizações e questões relativas à burocracia estatal e oposição. Fiquem atentos, especialmente quando terminar a Semana Santa, ao dia 25 do 4, pós-feriado, e vamos ter notícias acerca desses temas. Já o equinócio, a gente também tem uma conjunção exata, Mercúrio e Vênus, com trígono à Lua. Então, nesse trimestre, principalmente, mas durante o meio ano astrológico até Libra, temos destaque artistas LGBT, mas também temos questões relativas a escândalos sexuais, questões relativas a agressões a mulheres sendo pautadas na mídia. E destaque a questões de maternidade e amparo social. Talvez seja alguma coisa relativa a alguma Bolsa Família, questões de auxílio maternidade, etc. Pode ser. São questões relativas às mulheres em geral. Temos um reforço do tema de deslocamento de pessoas, Lua, Mercúrio e Marte em aspecto. Então, a gente tem questão de imigração, questão de transporte público ativados, disputas esportivas e militarismo. Vênus e Lua reforçam as questões da casa 3 de deslocamentos e burocracias cotidianas, conectando a casa 5, ligadas à criatividade, comunicação e a artes, e a casa 9, a religião, faculdades e judiciário. Mercúrio traz questões relativas a povos originários e à agricultura e acordos comerciais por reger o descendente aqui do mapa do equinócio, trazendo coisas de logística, disputas judiciais, destaque a artes e produtos agrícolas no exterior, separação familiar devido à migração, documentos e ensino superior. Pela posição dos luminares ao em relação ao pôr do sol anterior,
Os efeitos serão uma semana após o equinócio, a última semana de março, e entre a 11ª e 12ª semana, que é em torno de junho. Vocês lembram lá atrás que em junho também está ativado os efeitos do eclipse? Então, fiquem atentos porque teremos novidades. Já em questão das estrelas do mapa do equinócio, a gente tem na latitude de Brasília ascendendo Chitá, Xedá e Marcabe. Marcabe e Xetá são estrelas de Pégasus, que estão ligadas à liderança, paixões, exaltação depois de desgraça, e eles facilitam também propagandas de todo tipo, políticas ou comerciais. Então, fique atenta. Xedá, que é de Cassiopeia, essa rainha aqui, ligada à soberania feminina, respeito, colaboração e intuição. Já declinando, temos duas estrelas, uma de Peixes Australis e outra de Andrômeda. Então, são estrelas relativas à transformação, prosperidade, cura, amor, popularidade e intelecto. Já as estrelas do mapa do equinócio, Marcabe também ativada de novo, já é a terceira vez. Vocês lembram? O sol do eclipse, a- o nascer do sol, do equinócio e agora o ascendente do equinócio, Marcabe. Marcabe é uma estrela muito interessante, porque ela, além de estar ligada à liderança e à resistência, ela está ligada muito à soberba. O mito dela vem de tanto da Medusa quanto de dois heróis gregos. Primeiro, o primeiro herói que o criou foi Perseu, que cortou a cabeça da Medusa e através do sangue da Medusa nasceu Pégasus. Temos um contexto em relação a isso, mas teve que ocorrer uma desgraça. Medusa foi violentada e depois ela virou um monstro que pedrificava as pessoas, coisa e tal. Ele foi lá, cortou a cabeça dela e surgiu dois seres mágicos. Ele montou no Pégaso e conseguiu salvar Andrômeda, que é essa princesinha aqui. Então, a morte de uma mulher serviu para salvar a outra. O segundo herói que montou Pegasus chamava Belerofonte. Existia um monstro chamado Quimera e ele foi designado de matar a Quimera. Só que ele, quando conseguiu essa vitória, voou até o Olimpo. E os deuses acharam isso uma arrogância sem tamanho. Derrubaram ele do cavalo. Ele literalmente caiu na terra e ficou paralítico totalmente. Então a gente tem que ter noção dos nossos limites. Pode ter a gente guerrear, superar algumas coisas, mas existe um limite entre a ousadia e a arrogância. A gente vai ter que andar equilibrado para não passar para a arrogância e cair do cavalo, certo, pessoal? A Lua tá conjunta a três estrelas. Duas estrelas da constelação de Ophiuchus, que é Marquise e Ed, posterior, e uma da cabeça do Escorpião. São ligadas à sabedoria, cura, amizades fiéis, porém com azar no amor. Ou seja, você vai ter amigos top, amores nem tanto. Porém, tem a questão de Ophiuchus era o deus da medicina, que ele cuida da serpente aqui. Então, a gente tem a questão de você ter sabedoria para lidar com situações provocadas pelos outros. Às vezes, você vai ter que arrumar merdas feitas por gente que ganha 5 vezes mais, 30 vezes mais que você. Mas é a vida, tá, pessoal? Já estejam avisados.
Questões dos mapas. O mapa do eclipse vezes o mapa do ingresso do Sol em Áries. O eclipse ocorre com o ascendente aquário, o equinócio com ascendente em peixes, ativando a casa 2 do eclipse, que são aliados do governo. Então, a gente tem essa ativação e esse tema vai ser bastante importante durante o ano astrológico inteiro, principalmente até setembro. Então, escândalos envolvendo a coalizão que está no poder serão recorrentes por causa né, da influência do eclipse. A gente também tem a Lua em quadratura com a Lua do eclipse por signo, quadratura por signo, indo para o trígono crescente em relação ao Sol, que ela é uma fase positiva e está muito ligada à questão de aumento das atividades, deslocamentos e conexão de pessoas em geral. Então, a gente tem essas questões mais visíveis, especialmente na questão de dívidas e amparo judicial. O que que temos mais aqui? O ascendente saiu de fixo para mutável, a situação mais estável para uma situação mais variável. Ora vai permanecer estabilizada, ora vai permanecer mais dinâmica. Vamos ter essas duas dinâmicas durante esses 6 primeiros meses do ano. E teremos uma questão de acirramento do clima político, social e natural. Os luminares ativam a casa 3 e o MC do eclipse. O luminar Sol sai da casa 2 em Peixes, vai para a casa 3 em Áries. E a Lua sai da casa 8 em Virgem e vai para casa 10. Casa 10, 11. No eclipse solar, lunar. Então, a gente tem destaque para o poder judiciário, religiosidade, questão do povo, dos aliados do governo, as finanças governamentais, documentações e deslocamentos. Já em relação ao solstício de verão, que ocorreu em dezembro do ano passado, a gente vê que no eclipse lunar a gente repete essa lua e Vênus sai da casa 2 neutra, para a casa 4 aqui de solstício, porém está angular para o quadrante no equinócio. Ela vai com uma situação de neutra para exílio. No decorrer dos 3 primeiros meses, ela vai voltar para Peixes, depois vai passar rapidamente por Áries e para terminar o, a questão do outono aqui no Brasil em Touro. Então, a gente vai ter uma variação dos temas relacionados a mulheres. Da mesma forma, Mercúrio vai voltar para Peixes, volta para Áries depois da Semana Santa e vai seguindo até chegar em Gêmeos no final do trimestre. Aqui, em relação ao solstício, saímos de um signo cardinal para um signo mutável. Ambos permaneceram com a mesma fase lunar, o que é algo bastante interessante, que o ritmo do governo continua com questões de viagens, questões de logística, questões de obras muito acelerado e o acirramento político. Porém, o cardinal indica inícios de obras, inícios de fases de construção, de comunicação. E o mutável não, vai ter uma
continuidade do que já estava sendo feito desde dezembro e, mas ao mesmo tempo, a iniciação de coisas mais diferentes. Já em relação ao equinócio de Libra, acho que eu vou aprofundar quando chegar a época. A gente tem uma mudança de fase lunar, que aqui sai do trígono minguante para a lua nova. Então, a gente vai ter o segundo semestre do ano civil, a partir de julho, uma questão mais de novo ciclo, principalmente pela proximidade que a gente vai ficar faltando um ano para as eleições presidenciais. Então, vai recomeçar uma reforma ministerial novamente no final do ano e questões relativas à melhora dos temas marciais. Marcha que está representando o judiciário e os aliados do governo. E em, em setembro ele já vai estar em Escorpião. Então a gente vai ter uma melhoria dessa questão de aliados não provocarem problemas e da questão logística. Então, a gente vai ter um fortalecimento do governo durante esse ano, mas para o segundo semestre do ano astrológico. Nesse primeiro início, o governo está ainda fraco. Já em relação aos ascendentes, o equinócio em Libra vai repetir o ascendente do eclipse, vai mesmo grau similar, mesmo signo. Então, a gente tem uma questão de fixação, de continuidade do que foi iniciado agora em dezembro, com o solstício de 2024, e vai seguir o ano todo. E uma coisa interessante, pelo mapa ser de um signo mutável, vai ter só dois mapas de estação esse ano. Então, vamos ter o mapa do equinócio em Áries e o de Libra, que eles vão simbolizar o ano inteiro, até março do ano que vem. Libra, a gente vai ter uma questão de regência de Mercúrio, que está também em Libra, conjunto à Lua, relacionado à viagem, a estudos, coisas de longo prazo, ocultação de documentos, porque a fase nova é uma fase negra, sem luz, e a questão relativa à comunicação em geral, comunicação e memória. Regência do equinócio. A gente tem uma lua na 9 em sendo o highlight, o doador, o destaque do mapa, regida por Júpiter, que é regida por Mercúrio. Mercúrio é o regente do mapa. Mercúrio trata de comunicação, documentos, trabalhadores, pessoas mais jovens e questão relacionada a deslocamentos em geral. A fase lunar é regida por Júpiter, o que traz ampliação de conhecimento, maiores conexões com outros países e pessoas, e a questão de florescimento dos frutos que você já plantou. Já o ingresso do Sol em Libra, a gente vai ter a regência dos dois planetas, dos dois luminares, sendo regidos por Vênus. E ela é o dispositor final do mapa inteiro. A fase lunar nova, e pelo grau da Lua, ela está regida por Saturno, então vamos ter uma questão ligada à agricultura e a mulheres a partir de setembro. Relação a magias nos equinócios. O equinócio de Áries está ligado ao sabá de Ostária e favorece fortalecimento de estruturas, aberturas de caminhos em geral. Então,
é a questão da primavera, as coisas florescendo, o calor finalmente voltou. Então, ele abre o caminho, ele começa a ter a firmeza de que você está no caminho certo e uma questão de agradabilidade. Os dois planetas que estão bem neste mapa são Mercúrio e a Lua. A Lua que ele observa todos os planetas do mapa, tanto do solstício, do eclipse, quanto do equinócio. Ela rege a casa 5 e 3, está na 9. Ela vai ativar questões de magias para conexão espiritual e física para o corpo, para você ter consciência corporal, etc. Intuição, criatividade, fertilidade e viagens. Já Mercúrio, ele rege o descendente, o fundo do céu, está na casa 2. Está ligado a recebimento de dinheiro, de informação, perspicácia mental para pegar as entrelinhas, conexão com os ancestrais e com as sociedades comerciais em geral. As efemérides. A última efeméride do ano velho astrológico é Mercúrio entrando em retrogradação amanhã, 14 de março, às 3h50 da manhã. Depois, já no ano astrológico, a gente tem Mercúrio em Casimir, a 24 de março. Então, ele passa a ficar atrás do Sol nascendo antes. Então, ele vai buscar novas informações, passar um período indo atrás de novas ideias, novos lugares, circular o que está dentro da cacholinha. Em 28 de março, vai ter uma contraticia entre Vênus, que ainda está em Áries, e Mercúrio, que está em Peixes. Então, a gente vai ter uma conexão do pensamento, dessa busca por novos horizontes, e Vênus, que está mais reclusa, quer aprofundar laços, quer um aconchego. 4 e 6 de abril, Marte fará dois trígonos. Primeiro a Saturno em Peixes e depois a Vênus em Áries. Então, a gente tem uma mudança de signo de Marte e temos um trígono tanto a Saturno quanto a Vênus. Saturno são as estruturas, as questão de você estar alinhado entre o que você quer a longo prazo e as suas ações. Vênus está ligado ao seu bem-estar físico e material. Então, a gente tem a questão de você reforçar seus compromissos, seus laços afetivos, se aquilo é alinhado com o que você quer. Mercúrio entra em movimento direto dia 7 de abril. Vênus fica direta dia 12 de abril. Então, depois que eles retroagem até Peixes, a gente vai ter uma temporada próxima à Páscoa dos dois planetas ficando direto. Depois de eles irem atrás do que é melhor para eles, eles vão atrás do que aprofundar essa informação que eles pegaram, essa miscelânea. Teremos o trígono de Mercúrio e Marte aí 12 de abril, e Marte entra em Áries 16 de abril, e Marte em Leão 18 de abril. Então a gente tem uma questão de o último contato antes deles trocarem de signo. Mercúrio em Peixes, ele está muito ligado à questão de pensamento abstrato, uma comunicação mais truncada, só que ele é mediado por Vênus, que voltará a estar exaltada,
em Peixes, no movimento retrógrado, e Júpiter está em recepção com Mercúrio. Então, a gente tem uma alternância do pensamento prático do dia a dia, de Júpiter em Gêmeos, com Mercúrio em Peixes e o trígono a Marte. Depois, Mercúrio em Áries vai voltar o papo reto e direto, e Marte em Leão finalmente saindo da sua queda. A gente já passou das indiretas, já passou das alfinetadas, já passou da passivo-agressividade, a gente vai para o embate direto de ideias e de ação. Marte vai tornar as coisas um pouco mais ríspidas nessa segunda temporada dele, então aguardem pós-Páscoa. Já na temporada de Touro, a gente vai ter a iniciar com uma anticia entre Mercúrio e Saturno, Mercúrio em Áries e Saturno no final de Peixes, trazendo uma clareza mental, relacionando planejamento de longo prazo e estruturas com raciocínio lógico e rápido do Mercúrio em Áries. Então, vai haver essa permuta e vai haver você começar a tirar os seus planos do papel. Conjunção dos nodos e Saturno, a conjunção é exata, então a gente vai trazer a questão do passado e daquilo que você finge que é. O nó do norte, estando em peixes, ele está relacionado à ideia da fantasia, da coisa nice, você não se preocupar com nada, ser ensaboado. E aqui o Saturno traz esse peso, tanto de estruturação, tanto da questão de tornar isso uma coisa real. Então, a gente vai sair de quem fingimos ser para sermos de verdade. Vênus em Peixes vai entrar em conjunção com Saturno, reforçando a questão dos compromissos, o comprometimento com você mesmo no futuro e com o que você se compromete hoje. 26 de abril, Mercúrio vai sair da Shadow Phase, que é o grau que ele começou a retrogradar lá atrás, ainda na estação passada. Então, aqui ele terminou de revisar esses assuntos, ele vai fechar a porteira e seguir em frente. Então, quem precisava de cirurgias estéticas, de revisão de TCC, etc, etc, esse é o final do assunto. E agora, Mercúrio direto, seguindo a boiada, ele vai trazer questões relacionadas a pesquisas e assuntos novos. Já em 5 de maio, após o feriado, a gente já passou metade da estação, vai ter um sextil entre Mercúrio em Áries e Júpiter em Gêmeos. Então, a gente vai ter um alinhamento do propósito de curto prazo com propósito maior de satisfação mental, espiritual de Júpiter. E como é que isso vai se alinhar para trazer dinheiros no bolso? Mercúrio vai entrar em Touro, trazendo esse maior materialismo em 11 de maio. Então, vai focar em coisas palpáveis, literais e materiais. Pagamentos, comida, estoques, logística, tudo direto, sem entreveros de comunicação, mas ao mesmo tempo, ao contrário do Ares, Mercúrio em Ares, que chega chutando a porta, ele vai trazer uma delicadeza no trato. Então, depois de quase 3 meses indo e voltando de Peixes em Ares, a gente finalmente vai aprender a conviver civilizadamente com o coleguinha. Quadratura de Mercúrio em Touro com Marte em Leão, dia 18. Então, a gente vai sair de um trígono
em água para uma quadratura entre signos secos. Então, a gente vai tratar muito mais da questão de podar o que você já não te serve, o que as ideias que não são aplicáveis, para você conseguir manter a sua assertividade nas suas ações. Aqui é uma quadratura de fixos, então a comunicação mais objetiva, porém delicada em touro, com a ação mais autoritária, muito seca e direta de leão. Então a gente vai ter a questão de frutificar, dar base à ação das autoridades, ter embasamento na realidade, no caixa e nas ideias. Aqui a gente vai entrar no último mês do equinócio em relação às efemérides. Eu tenho que confessar a vocês que quando eu estava fazendo essa parte aqui, me espotei porque deu 3 páginas. Vai ser um mês de maio, junho, extremamente movimentado. Por quê? Começa com a quadratura de Júpiter aos nodos, então a gente tem a questão do propósito espiritual em conflito com questões das nossas fobias e do que a gente pretende, finge ser. Logo em seguida, trígono de Vênus e Marte, um alinhamento do bem-estar físico com as nossas ações. E, finalmente, o ingresso de Saturno em Áries, dia 25 de maio. Então, vai começar uma temporada de 2 anos e meio de Saturno na sua queda. Só que esse ano, ele não vai entrar totalmente no signo. Ele vai iniciar no signo, vai voltar para Peixes e somente no final de 2025, lá para novembro, que ele vai entrar definitivamente em Áries. E somente em março que ele vai sair dessa zona de retrogradação. Então, a gente vai ter questões relativas a medos, a estruturação, a pressa. Saturno em Áries, ele tá na sua queda. Saturno representa a estrutura, a tradição, as questões de longo prazos. Áries é um signo que está relacionado a inícios. Tudo para ontem, tudo para que devia já ter sido feito. Há uma pressa, há uma fome de fazer as coisas, mas sem a estrutura necessária para isso. Então, a gente vai ter dificuldades, principalmente nos períodos que Marte e o Sol estiverem debilitados. Então, fora de Sol em Áries, Sol em Leão, Marte em Áries, Marte em Escorpião e Marte em Capricórnio, a gente vai ter problemas com esse Saturno. Saturno, ele rege a casa 12 do Brasil e rege a casa do Legislativo. Então, a gente vai ter muito problema com questões de ocultação, de segurança pública e oposição no Poder Legislativo. Mercúrio vai entrar no signo de Gêmeos, então aqui ele entra em sua glória, vai conseguir fazer as trocas de forma equitativa e de forma mais ágil, conseguindo aumentar o conhecimento, aumentar a questão de logística, viagens, documentação, tudo. Bom para iniciar cursos, bom para questões de viagens nacionais e questões relativas a cirurgias. Cirurgias que não sejam de reparação. Cirurgias reparadoras você faz no Mercúrio retrógrado. Vamos ter o primeiro aspecto de Mercúrio e Saturno, após a notícia feita na temporada de Touro. Então, a gente tem um sextil. Então, eles começam a
se amparar na questão da estruturação de ideias e da troca de ideias. Mercúrio entra em Casimir logo depois, uma conjunção ao Sol, então ele vai sair da questão oriental para ficar abaixo do Sol, aprofundando a relação, as conexões que a gente faz de ideias. Então, tudo de novo que você foi buscar entre o último Casimir, de 24 de março, ele vai assentar em 30 de maio. Então, serão 2 meses para você buscar novas coisas, buscar novas informações e concatenar tudo em maio. A gente vai ter o sexto de Vênus e Júpiter em 4 de junho de 2025. E Vênus entrará em Touro em 5 de junho também. Então, a gente vai ter um alinhamento de Vênus, que é o bem-estar físico, e Júpiter, que é o bem-estar espiritual, o propósito da sua vida. Então, a gente vai ter um questionamento do que tu faz bem para você, que faz bem para tua mente. E aí, ambos vão mudar de signo. Vênus entra em Touro, que é o seu domicílio, então ela vai finalmente desmontar aquela carcaça de Vênus em Áries, aquela Vênus que você precisa ir atrás das coisas, de conquistar, coisa e tal, porque assim, Vênus, enquanto deusa, é uma deusa que gosta do vem a nós, ela não gosta de ir atrás das coisas, ela não é uma deusa da guerra, ela gosta de ficar no bem bom. Quando você força ela no signo masculino, no signo de guerra, que é um signo de Áries, então ela fica extremamente desconfortável de sair do pleníssimo conforto dela. Então, nesse período de retrogradação, ela passou um tempo exaltada e depois foi para o exílio, tendo que se esforçar, indo atrás das coisas. Não, é paia. Ela vai estar do bem bom, bom para comer, bom para viajar, bom para ficar no descanso, botar uma rede na varanda e ficar só sentindo o vento da praia. Já Mercúrio vai entrar em quadratura com os nodos no final do signo de Gêmeos, também de 5 de junho. Então, vai ter um questionamento das suas conexões, das suas ideias com a questão dos nodos que representam o que você finge ser e do que você foge. Então, vai ter que ter um alinhamento entre o pensamento e o que você projeta para os outros. Já no final da temporada do equinócio, a gente vai ter uma conjunção de Mercúrio e Júpiter em Gêmeos, dia 8 de junho. Mercúrio logo em seguida entra em Câncer, com a diferença de 2 horas. Então, Mercúrio sai do seu domicílio e vai para a exaltação de Júpiter. Então, eles ficam se conectando ali. Vai ter uma anticia às 11 da noite. Então, vai ter uma sequência: conjunção, mudança de signo, e eles vão se enxergar, que também é uma conjunção oculta. Então, a gente vai ver eles se interagindo, a questão do pensamento de curto prazo, meta curta, questão de fazer um pouquinho de cada vez, a consistência, o deslocamento de ideias e a questão do longo prazo, de ampliação dos horizontes, coisa e tal. Assim que ocorre toda essa dinâmica dia 8 de junho, dia 9 às 6 da tarde, vai Júpiter entrar em Câncer, sua exaltação. Então, essa carestia, essa coisa de paralisia econômica, essa coisa de você querer abraçar o mundo, mas não ter perna para isso, isso vai acabar. Júpiter vai entrar no signo que ele se sente mais poderoso, que é a sua exaltação, e ele vai melhorar essa situação em relação às questões econômicas, já que ele rege
o início do o ano astrológico. Então, vai ter uma melhoria econômica a partir de junho. Marte entra em Virgem, depois de passar essa temporada longuíssima em Leão. Então, ele vai entrar num signo que ele tem triplicidade. Então, ele vai reduzir aquela ânsia de treta e vai buscar focar a assertividade dele na questão da seletividade, da melhoria de processos e em questão de colheitas agrícolas. Então, a gente pode ter, neste final de junho para o início de julho, colheitas recordes ou seguidas de tempos secos. E vai favorecer algumas plantações também. Então é isso, pessoal. Coelhinho da Páscoa. Feliz Ano Novo astrológico. Muito obrigada. Bebam muita água e tchau!